E hoje, no Direto ao Assunto da Rádio Observador, recebemos o Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. Bom dia e muito obrigada pela sua presença. Muito bom dia. O Governo já anunciou algumas medidas para amortecer o impacto da crise do coronavírus na economia e nas empresas. Senhor Secretário de Estado, essas medidas já estão em vigor, já estão disponíveis ou vão estar nos próximos dias? As medidas vão estar nos próximos dias. Durante esta semana, o essencial das medidas de natureza financeira vão ser concretizadas, nomeadamente a linha de crédito de 200 milhões de euros e também os mecanismos relativos aos pagamentos dos incentivos no sistema do Compete e também de reembolsos que são prolongados no tempo, de maneira a aliviar a tesouraria das empresas. Nos últimos dias temos tido a apresentação de várias medidas para combater este surto, medidas que afetam vários ministérios, vários setores da atividade em Portugal. Ontem, depois de uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, o Governo recomendou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5 mil pessoas, também eventos à porta fechada com mais de 1.000 participantes. Ficaram algumas dúvidas desta reunião e destas medidas. Há muitos eventos que acham nesta suspensão. Falamos de jogos de futebol, concertos, missas, por exemplo. A recomendação do Governo, ou pelo menos destas medidas que saíram ontem, é que tudo isto fique suspenso? Bem, na verdade, as medidas na área da proteção civil não são a minha especialidade, sim, como devem calcular. Bem sei. E, portanto, daquilo que são os eventos de natureza económica relativos a estruturas empresariais ou mesmo das estruturas dos organismos públicos que realizam muitas vezes em conjunto com essas associações empresariais esse tipo de eventos, ou atividades também de empresas que pela sua dimensão têm apresentações de produtos comerciais ou de outra natureza. Eu julgo que é relativamente simples concretizar do ponto de vista prático aquilo que são as recomendações da Proteção Civil e, portanto, nós teremos com certeza uma diminuição de atividades dessa natureza, mas obviamente que isso, com os meios que nós temos hoje à disposição, nomeadamente nós vimos a apresentação do Salão de Genebra do setor automóvel por meios digitais e, portanto, utilizando as tecnologias que hoje estão à nossa disposição e, portanto, julgo que não será por aí que nós teremos dificuldades, sobretudo se estivermos a falar de um espaço temporal relativamente curto, para que a atividade empresarial possa prosseguir no seu ritmo, diria, normal. Tem impacto no turismo, de alguma maneira, e nas viagens? O impacto, numa primeira fase, será no turismo. Como assinalou o Presidente da Confederação do Turismo, o setor do turismo é aquele que, em situações como estas, tem um primeiro reflexo, mas também é aquele que, passado o período em que os problemas estão na ordem do dia, é também aquele que recupera mais facilmente. Mas é o setor que preocupa mais neste momento? Bem, todos os setores obviamente preocupam, não é? Nós estamos a assistir, nomeadamente com a situação em Itália, com fortíssimas limitações do ponto de vista da mobilidade das pessoas. Com certeza que isso vai refletir numa diminuição da procura dos produtos, como aos portugueses, em que o mercado italiano já é um mercado com significado. E, portanto, nós estamos numa primeira fase a ter problemas de cancelamentos de viagens à volta do mundo. Os dados que existiam no final da semana passada era que 50% dos passageiros a nível mundial tinham desaparecido e, portanto, estamos a ter um impacto fortíssimo e é natural que também, do ponto de vista das locações turísticas para Portugal, esse seja o primeiro reflexo. Mas nós temos que ir acompanhando a evolução da situação para perceber quais são os outros setores que podem ter impacto também significativo. Como é que o Governo está a acompanhar isso no terreno? Porque as estatísticas do INE chegarão daqui a semanas ou meses, não é? Imagino que o Governo tenha dados quase, diria eu, online para alguns setores, tipo reservas nos hotéis, passagens de entrada das pessoas no país pelos aeroportos, por aí fora. Bem, é evidentemente que há setores em que os dados da conjuntura são mais fáceis de obter do que outros. No caso do turismo, é óbvio que as estatísticas do transporte aéreo são relativamente fáceis de aceder e, portanto, é mais fácil acompanhar a incidência nesse setor. E que números é que têm, mais recentes? Eu não tenho números muito particulares, até porque se está a verificar alguma transformação daquilo que é a procura turística em Portugal, com diminuição forte daquilo que é a procura por parte de estrangeiros, mas também alguma substituição de procuras do exterior por turismo interno.
Ou seja, as pessoas em Portugal confrontadas com uma hipótese de aproveitarem ou fins de semana ou outro tipo de atividades lúdicas de natureza turística, optam por um projeto de maior segurança, que é não viajar para o estrangeiro e aproveitar as facilidades turísticas em Portugal. Mas admite que até essas possam também ser desaconselhadas a viajar dentro do país? Nós não estamos numa situação como estão outros países, nomeadamente a Itália, e portanto nós temos evidentemente uma evolução do número de casos, mas ainda é relativamente pouco significativa se comparada com outros países. E portanto, obviamente que nós estamos perante um fenómeno que é muito difícil fazer previsões daquilo que vai acontecer, sobretudo num espaço temporal mais alargado. E portanto é quase impossível eu dizer que nunca vamos ter restrições para além daquelas que já temos hoje. Mas não estamos ainda numa situação como essa em que haja desaconselhamento de viagens no interior do país, nomeadamente para zonas onde a incidência da doença é muitíssimo limitada. Consegue dizer se as empresas deste setor, turismo, restauração, hotelaria, são as empresas mais afetadas neste momento? Neste momento são. Mas, como disse, nós estamos a acompanhar não apenas o setor turístico, que é evidentemente muito importante e muito relevante, mas a acompanhar aquilo que são os sinais da procura dos nossos produtos, nomeadamente de produtos de exportação para os nossos principais mercados, que, como sabem, são a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália e o Reino Unido, são os mercados onde se concentram 80% das nossas exportações. E, portanto, temos que apreciar bem aquilo que é a evolução e a rapidez da solução com este vírus, porque, enfim, se estivermos sempre a falar de um espaço temporal limitado, nós tenderemos a dizer que há aqui um abrandamento da procura, mas ela é depois retomada e compensada a seguir. Se estivermos a falar de um espaço temporal mais alargado, obviamente que os impactos sobre a atividade económica de uma forma geral são mais importantes. E é por isso as medidas que o Governo levou à Concertação Social, ao Conselho Permanente da Concertação Social, no sentido de precaver aquilo que são os possíveis impactos que nós podemos enfrentar. Não que eles estejam a acontecer de uma forma generalizada hoje, porque não estão, mas tentarmos planear aquilo que pode ser uma resposta do conjunto da sociedade, nomeadamente na área económica, às dificuldades que podem acontecer. São medidas que pretendem cautelar sobretudo a tesouraria das empresas. Exatamente. A linha, por exemplo, que foi aumentada para 200 milhões, disse que está disponível então já no final desta semana? Dia 12. Dia 12. O que é que as empresas têm que fazer? As empresas que precisem deste apoio, o que é que têm que fazer? Bem, este é um sistema de garantia mútua a que as empresas estão muito habituadas a recorrer. Portanto, ela é muito simples porque se relaciona, em primeiro lugar, diretamente com os seus bancos que financiam a atividade corrente da empresa e sobre a qual têm um conhecimento muito aprofundado. E, portanto, é um processo muito simples de relação com as suas entidades bancárias. E é rápido em termos burocráticos? Sim, é rápido em termos burocráticos. Nós temos uma experiência. Portugal é dos países em que o sistema de garantia mútua está mais desenvolvido, cobre praticamente a totalidade dos bancos que existem em Portugal. Nós temos uma sociedade que é a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, também com uma larga experiência, 25 anos ao serviço deste tipo de atividades. E, portanto, não será por aí que nós vamos ter qualquer tipo de dificuldades. Obviamente, as empresas têm que fazer prova de que para não haver abusos. Aquilo que é o impacto desta crise resultante do surto viral sobre a sua atividade. Ou seja, isto não é para substituir empréstimos bancários que já existem por outros com condições mais vantajosas. É para permitir suportar aquilo que são necessidades adicionais que as empresas possam incorrer, resultantes de uma queda abrupta da sua procura. Mas que tipo de prova é que têm que apresentar para se candidatar a esta linha de créditos? Tem que apresentar números que permitam comprovar que haja uma diminuição da atividade, nomeadamente na área turística. Isso é muito simples, que são estas, digamos que as primeiras que nós temos pela frente, com resultados negativos resultantes do surto viral e, portanto, aquilo que é necessário apresentar é que há uma diminuição significativa daquilo que são as reservas nessas atividades turísticas
e, portanto, é uma comprovação que é relativamente simples de fazer. Sobre as restantes empresas, obviamente que são dados sobre as encomendas que têm. É um processo que diria relativamente simples e de simples verificação. Há outra medida que é o layoff, a possibilidade das empresas encerrarem a sua atividade e mantendo as pessoas, isto é, não estando os trabalhadores lá a trabalhar e com condições diferentes também em termos de remuneração. Como é que isto funciona? Bem, esperamos todos não ter que chegar ao ponto de utilizar os mecanismos do layoff. Aquilo que, obviamente, que nós todos desejamos é que o impacto possa ser abordado por parte das empresas com uma gestão mais flexível daquilo que são as suas capacidades e da sua programação, do seu planeamento, da produção dos bens e serviços, de forma a não chegar às necessidades do layoff. O regime do layoff não vai ser modificado. Ele está previsto naquilo que é o Código de Trabalho e, portanto, nós temos um regime estabilizado. O que se vai fazer é, tão simplesmente, acorrer de uma forma mais simples às situações de emergência que possam acontecer com as regras que já existem do ponto de vista da remuneração aos trabalhadores e, portanto, não é por aí que nós vamos fazer modificações. O que pretendemos ter é um mecanismo simplificado quando se verificar, e esperemos que não aconteça, mas quando se verificar uma situação em que uma empresa tem uma queda abrupta da sua produção e enfim, aquilo que está estabelecido é que ela seja de pelo menos 40% daquilo que são a sua produção normal, possam sinalizar essa situação e entrar no regime de layoff. A TAP pode já caber nesse quadro? Eu não tenho dados concretos sobre aquilo que é a quebra da atividade da TAP e, portanto, o que nós temos é um regime que estabelece quais são as regras e as empresas que têm condições, em função da sua evolução, de abordar aquilo que é um mecanismo de layoff, com certeza que todos terão a igualdade de circunstâncias. Não me peçam dados sobre casos concretos, porque é muito difícil para mim ter uma avaliação empresa a empresa daquilo que é a situação. As regras são uniformes e são iguais para todo o tipo de empresas. Obviamente que aquilo que queremos proteger é a capacidade produtiva instalada das empresas e os empregos que existem, porque se nós estivermos numa circunstância em que há uma quebra abrupta da produção, mesmo que ela seja por um período de algumas semanas ou de 2 ou 3 meses, mas em que as empresas não têm forma de ter mecanismos que permitam sustentar as suas capacidades, obviamente que aquilo que vai acontecer é um caminho para a insolvência da empresa e isso é aquilo que não desejamos, porque, enfim, a nossa percepção, mesmo que seja muito difícil de perceber a evolução desta doença, é que ela tem um espaço limitado de incidência. Não sabemos quanto, mas obviamente que a expectativa é que seja limitado e, portanto, querem... Os sinais da China são um pouco esses. Enfim, obviamente nós temos poucos dados sobre a situação da China, mas daquilo que conhecemos, até também pelos sinais da atividade económica que já vamos percepcionando, de retoma da atividade empresarial, de retoma dos portos, parece indicar que a situação mais aguda já aconteceu. E, portanto, estamos a falar sensivelmente de 3 meses. Esperemos todos que esse seja o percurso que temos pela frente. E a ideia é evitar que essa crise, que é temporária, seja mortal para algumas empresas. Exatamente. Só por causa dessa crise. E isso aproveite até para atividades úteis, porque, enfim, aquilo que está previsto é que possa ser o espaço de não produção, possa ser utilizado para atividades formativas e, portanto, ter um espaço de utilidade daquilo que é o período de interrupção da atividade produtiva. Mas, de uma forma muito, muito simples, uma empresa que eventualmente possa ter essa quebra de produção então de 40%, se quiser assinar o layoff, em que situação é que ficam os trabalhadores em termos remuneratórios? O que é que diz a lei geral? O regime que está estabelecido, ou seja, são 2/3 até um máximo de 3 rendimentos mínimos garantidos, ou seja, qualquer coisa como próximo de 1.900 euros e depois um suplemento adicional se as atividades formativas durante esse período forem concretizadas. E, portanto, estamos no regime daquilo que está estabelecido. E, portanto, não há aqui modificações. A modificação, então, é na agilidade da medida. Na agilidade. E esses 2/3 continuam a ser garantidos pela empresa ou o Estado substitui-se à empresa nesse pagamento dos ordenados?
aquilo que se prevê é que se mantenha uma retribuição desta dimensão e que o Estado possa comparticipar aquilo que são as atividades formativas que os trabalhadores possam concretizar. Portanto, é um regime... A empresa assume o salário e o Estado ajuda nas atividades complementares que possam substituir a atividade laboral normal. Exatamente, e portanto nós temos, enfim, mas como digo, nós não estamos, pela avaliação que fazemos dos contactos com as associações empresariais e com empresas de uma forma mais particular, mas obviamente que estamos perante um universo de centenas de milhares de empresas e é difícil ter uma avaliação em concreto sobre cada uma delas. Nós não estamos ainda nem numa situação de interrupção das cadeias de abastecimento, salvo casos muito excepcionais. Já houve notícias de casos pontuais de empresas que deixaram de ter muito pontuais e, portanto, matérias-primas da China. Nem sequer podemos falar de setores que são mais abrangidos por dificuldades. Estamos a falar de empresas situadas em setores, não de setores industriais. E, portanto, não estamos perante uma situação de ruptura das cadeias de abastecimento e pelos sinais que a China está a dar, parece possível uma retoma, pelo menos parcial, das cadeias de abastecimento e, portanto, de recuperação dos estoques intermédios que são necessários para a produção dos nossos produtos, sendo que nós temos um nível de abastecimento direto da China relativamente limitado, não é? Obviamente que as empresas portuguesas abastecem-se de produtos chineses que depois são trabalhados noutros pontos do mundo, nomeadamente de empresas que estão sediadas no espaço europeu e que se abastecem em alguns componentes na China, mas de uma forma direta, tirando as áreas da informática e da eletrónica e dos produtos ópticos, nós temos um nível de relação direta com a China relativamente reduzido e talvez por isso as rupturas não sejam o pão nosso de cada dia, portanto estamos longe disso. Neste caso, Sr. Secretário de Estado, a Itália preocupa mais do que a China? A Itália preocupa mais do que a China, não apenas do ponto de vista de abastecimento de produtos. A Itália é um parceiro comercial do ponto de vista de importações bastante mais importante que a China e mais diversificado e mais impactante naquilo que são atividades de investimento, bens de equipamento, áreas de investimento em que a origem italiana é muito importante para a nossa atividade, mas também é um mercado muito importante e que estava em forte crescimento nos últimos anos. Nós temos tido importante para a compra dos nossos produtos. Compra dos nossos produtos. Nós temos tido sistematicamente nos últimos anos crescimentos das exportações para a Itália superiores a 10% e abrangendo um leque variado de produtos, desde, enfim, aqueles que são mais tradicionais da nossa estrutura de exportações, ligados a bens de consumo final, vestuário, calçado, mas também produções de componentes e de automóveis no seu estado final. E, portanto, tem sido um mercado muito interessante do ponto de vista da evolução das nossas exportações. É daqueles onde os produtos portugueses têm ganho de cotas de mercado de forma mais significativa. Então, a decisão de ontem do governo italiano de, basicamente, fechar o país é preocupante? Bem, é preocupante por um lado, italianos, claro. é preocupante por um lado, mas nós temos que compreender que numa situação como aquela que vivia a Itália, e desconhecendo em concreto as condições da decisão do governo italiano, é com certeza feita na tentativa de conter de uma forma mais forte aquilo que é a propagação do vírus e, portanto, é também um sinal que na dificuldade que nós verificamos desta intervenção nos dá alguma esperança de que esta medida possa ter resultados e, nesse sentido, possamos todos viver melhor num próximo futuro. Imagino que o Governo faça cenários atualizados todos os dias ou até várias vezes ao dia, não só na parte clínica, mas na parte económica. O cenário de recessão está em cima da mesa? Bem, nós estamos ainda muito longe para perceber quais são os impactos daquilo que é este vírus sobre a atividade económica. Como dizia, nós não sabemos sequer o ritmo que nós podemos ter de previsão de propagação do vírus, não apenas em Portugal, mas neste ponto de vista da atividade económica, nos principais mercados de destino das nossas exportações.
e, portanto, estar a imaginar à volta de um cenário sobre o qual nós não temos dados muito concretos. Saber qual é o impacto do ponto de vista das contas públicas ou da previsão sobre o PIB, para além daquilo que são as projeções que a OCDE já fez, que é de uma redução para metade daquilo que é a perspectiva de crescimento da economia internacional, é muito difícil fazer com os dados atuais. Então o Presidente da República está a ser otimista quando diz que não vai ser preciso um orçamento retificativo? Bem, nós temos uma tradição de acomodação daquilo que são as mudanças cíclicas da nossa economia nestes últimos anos, sem necessidade de orçamentos retificativos. E eu espero, com toda a franqueza, que nós possamos ter também neste próximo futuro a capacidade de resposta após este período complexo das nossas empresas e da nossa sociedade, aquilo que é uma mudança que todos percebemos que é uma mudança também da globalização das doenças, que é um fenómeno a que nós não estávamos muito habituados. Vamos ter que encontrar soluções. Nós, portugueses, e as nossas empresas são muito capazes de serem fortes na recuperação e na resposta a movimentos muito complexos. Já demos provas disso no passado e, portanto, com certeza que vamos dar aqui. O impacto global é ainda muito prematuro fazê-lo. Hoje o Primeiro-Ministro está reunido com vários membros do Governo. É de esperar que saiam novas medidas ou económicas, empresariais desta reunião? Lamento dizer, mas não está na minha capacidade de fazer previsões sobre aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e os ministros vão avaliar sobre a situação. Mas, do ponto de vista económico, as medidas que nós temos hoje são aquelas que apresentámos na concertação social, mas numa lógica de irmos percebendo qual é a evolução que nós temos pela frente, do impacto na atividade económica do vírus e tentar encontrar os mecanismos de ajustamento que forem necessários. Estas foram aquelas que, mais numa perspectiva de antecipação dos impactos, nós propusemos aos parceiros sociais. Logo veremos da necessidade de corrigir algumas destas medidas, incorporar sugestões que possam ser feitas, verificar se os impactos são, do ponto de vista da sua tipologia, diferentes daqueles que nós podemos perspectivar agora, e acertar com os parceiros aquilo que é uma resposta coletiva que seja forte às preocupações que todos temos. O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. Bom dia, muito obrigado.